Começar a apresentar aqui para vocês. Vamos lá, frações. A gente vai começar a estudar as frações. Tá? Atenção, porque a ideia de fração é muito importante para a gente continuar estudando elas depois. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente fala sobre os icebergs, né? São grandes blocos de gelo que se desprendem das geleiras e ficam à deriva nos oceanos, sendo levados por correntes marítimas, por ondas e pelo vento. Eles podem variar desde o tamanho de um carro até o de uma cidade. Em geral, aproximadamente 1/8 do iceberg fica acima da superfície. O restante fica submerso. Se for mais de 5 é o que mesmo, tio? Oi? Na prova, se for mais de 5 é o que mesmo? Você vai ter que aumentar em uma unidade de milhar. Tá. Vamos supor, 1.680. Aí, se for menos de 1.500, vai continuar arredondando para 1.000. Se for mais de 1.500, você já vai arredondar para 2.000. Entendeu? Tá. Vai acrescentar mais uma unidade de milhar. Tá bom? O final tem que ser 000 em todos eles. Vai estar arredondando para chegar na unidade de milhar mesmo. Então, vamos lá. Os icebergs, então, 1/8 deles, em média, fica em cima da superfície, o restante fica submerso. Pessoal, vamos pensar no seguinte, olha só. A gente está falando de uma fração 1/8. O que é 1/8? É um pedaço de um total de 8 pedaços, certo? É um pedacinho de um inteiro que foi dividido em 8. Se 1/8 está em cima da água, quantos oitavos vão ficar embaixo da água? 7/8. Todo mundo consegue perceber isso? Se está dividido em 8 e um está em cima da água, quantos sobraram? 7 para ficar embaixo da água. Certo? Então, as frações, uma parte complementa sempre a outra. Tá? Então, se eu tenho um pedaço de 1/8, o outro pedaço, com certeza, vão ser 7/8 para completar um inteiro. Né? Os dois juntos têm que formar 8/8. Tá bom? Então, isso é importante que vocês percebam. Aí eles fazem algumas perguntinhas aqui, ó. Explicam suas palavras a expressão. Isso é só a ponta do iceberg. Como está exemplificando, a parte que aparece é sempre uma parte muito menor do que o total do iceberg que está embaixo. Então, quando a gente usa a expressão é uma ponta do iceberg, significa que é só um pedacinho de todo o problema. Entendeu? De um problema que é muito maior. Então, por isso se usa essa expressão a ponta do iceberg. Tá? Qual é a fração que representa, em geral, a parte submersa? A gente já falou, 7/8. Você já assistiu a vídeos ou leu informações sobre icebergs? Em caso afirmativo, converse com seus colegas ou professor. Oi. Já assistiu? Show de bola. Eu soube que iceberg é muito perigoso, Isso, porque a parte mais larga mesmo que embaixo. Se um navio bater, aí ele pode afundar. Isso aconteceu com aquele navio Titanic, né? O Titanic afundou porque bateu no iceberg. Foi logo no início do século XIX. 19 não, do século XX, 1900 e pouquinho. Oi? Não, independente do vilão. O vilão foi o iceberg que afundou o navio, né? Quem afundou o navio foi o iceberg. Pois é, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar falando de frações. Ó, a ideia de fração, né? Uma fração, ela pode representar uma parte de um todo, ela pode representar uma razão, ela pode representar uma parte de um total de partes, tá bom? Então, a gente vai ver alguns exemplos aí agora. Imagine que você queira medir a largura de um terreno usando determinada unidade de medida. E, ao efetuar a medição, verifica que a unidade empregada não cabe um número inteiro de vezes na largura desse terreno. O que você faria? Nesse caso, como você registraria a medida do terreno? Para auxiliar na resolução de situações parecidas com essa,
Há cerca de 3.000 anos, os egípcios criaram as frações. Nesse caso, a fração indica parte de um inteiro, ou seja, uma parte da unidade de medida. O que tu está fazendo aí, cara? As frações podem ser usadas em diversas situações do dia a dia. Veja algumas ideias de frações que podem ser observadas na festa de aniversário da Vanessa. Então, nós temos a festa de aniversário da Vanessa aí. Contando com a Vanessa, né? Há 3 meninas e 2 meninos na festa. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação ao total de crianças da festa, através da fração 2/5. Então, os meninos são 2 e o total de crianças da festa são 5. São 5. Conta a fração 2/5. Onde 2 é o numerador, que é a quantidade de meninos, tá? E 5 é o denominador, que é a quantidade total de crianças. Nesse caso, 2/5 representa uma razão entre a quantidade de meninos e o total de crianças da festa. É de 2 para 5. Tá bom? Vamos na 161, lá em cima. O bolo de aniversário de Vanessa foi cortado em pedaços iguais, servidos aos convidados. Considerando o bolo inteiro como uma unidade de medida, a gente repara que ele tem 5, 10, 15, 20 pedaços, sendo que só sobraram 11 na bandeja, certo? Então, a gente pode montar a fração 11 vinteavos, certo? Onde 11 representa a quantidade de bolos que restaram na bandeja, que é o numerador, e 20 representa a quantidade de pedaços em que o bolo foi dividido, que é o denominador. Nesse caso, a fração 11 vinteavos representa parte de uma unidade. Alguém quer falar comigo? Não? Não. Beleza. A ideia de fração também está relacionada ao quociente de uma divisão. Observe as da jarra de suco, as marcações dividem a quantidade de suco em 5 partes iguais, das quais 5 estão completamente cheias. Então, nós temos a fração 5 sobre 5, que representa 1 inteiro, significa que não foi bebido nada ainda do suco. Ou seja, 5 sobre 5 é igual a 1. Portanto, como 5 dividido por 5 também é igual a 1, a gente pode escrever que 5 sobre 5 é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Tá? 5 pedaços da jarra de suco, ela está dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que os 5 estão cheios. Então, você vai considerar 5 de um total de 5. Entendeu? Que é a mesma coisa que 1 inteiro. A jarra está toda completa, 1 inteiro. Entendeu? Mesma coisa do bolo. Se ninguém tivesse comido, seria 20 sobre 20. É a mesma coisa que um bolo inteiro. Entendeu? A fração representa a divisão do numerador para o denominador. Tá bom? Uma fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa. Por exemplo, 4/5 eu posso escrever 4 dividido por 5. 8 16avos eu posso escrever 8 dividido por 16. Toda fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Tá? Depois, nessa bandeja há 56 doces, dos quais 26 são brigadeiros. Considerando o total de doces da bandeja, podemos representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doces pela seguinte fração. Quantidade de brigadeiros, 26, que é o numerador. Quantidade total de doces, 56, que é o denominador. Essa fração, 26 56avos, representa parte de uma quantidade. Na verdade, porque aí não é um inteiro, né? Aí nós temos já uma quantidade total, e essa fração 26 56 representa uma parte dessa quantidade total. Vamos para 162. Na 162, diz, uma fração pode representar uma parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas, e o denominador representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, no denominador, pessoal, a gente sempre tem que colocar
o total de partes que o inteiro foi dividido, tá? Como nesse exemplo aí da figura, considerando a figura ao lado, como um inteiro, podemos representar as partes pintadas de amarelo como a fração 7/12. Por quê? Porque são 7 quadradinhos pintados de amarelo E de um eu tenho... total de 12 quadradinhos. Tá? Na hora do denominador, eu tenho que contar os pintados e os não pintados. A gente tem que somar tudo. Tá bom? Em sua opinião, o denominador de uma fração pode ser igual a zero? E o numerador? Justifique sua resposta. Vamos pensar um pouco. Quando a gente fala em denominador, a gente fala em quantidade de partes que o inteiro está dividido. Tem como um inteiro estar dividido em 0 partes? Não existe, né? Então você não tem um inteiro. Como é que você vai dividir em 0 partes uma coisa? Não tem como. Tá? Então isso significa, pessoal, que o denominador de uma fração jamais pode ser 0. Porque não existe dividir um inteiro em 0, não existe dividir por 0, isso não existe. Tá? É uma coisa indeterminada. Dividir por 0, por 0. Aí o raciocínio é diferente do que você falou. Dividir por 0 é dividir alguma coisa para ninguém, é o contrário. Eu estou pegando uma coisa e estou dividindo para ninguém, para nada. Então não tem como, não existe. É indeterminado. A divisão por 0 não existe. Tá? Divisão por 0 é indeterminada. Não tem como. Então o denominador da fração nunca pode ser 0. Denominador, de baixo. Tá? E no caso do numerador, quer ver? Eu vou explicar um exemplo para vocês. Vamos supor que na turma 62 a gente tenha 25 alunos. Tá? E eu quero montar uma fração do total de pessoas da turma que usa lente de contato. Por exemplo, tem alguém que usa lente de contato? Aqui? Não. Então, o numerador dessa fração vai ser o quê? 0. Não. 0. O denominador vai ser o total de alunos que eu disse que eram 25. Então, essa fração é possível ser montada? Sim. É possível que não Mas haja sim. ninguém de uma turma inteira que use lente de contato, não é? Então, o numerador pode ser 0, embora isso vá dar 0 no final, né? Qual a fração de alunos que usam lente de contato na 62? A fração é 0. 0,25 avos, que é igual a 0. Tá? Então, existe numerador 0. O denominador é que não pode ser 0. Tá bom? Vermelho. Miguel, seu áudio está aberto. Vamos desligar o microfone aí, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, o numerador pode ser 0. O denominador, o de baixo, que não pode ser 0 nunca, tá? Tá. Vamos lá. Leitura de frações. Primeiramente, vamos aprender, né? Rever, na verdade, porque vocês já sabem, a leitura das frações com denominadores de 2 a 9, tá? Menores que 10. Então, quando o denominador é 2, a gente lê meios, não é isso? Quando é 3, terços, 4, quartos, 5 vai ser quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos. O numerador a gente lê da maneira que ele está escrito mesmo. Por exemplo, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos, 6 sétimos, 7 oitavos e 8 nonos. Tá? São os exemplos que a gente tem aí. Quando o denominador for uma potência de 10, 10, 100, 1000, 10.000, a gente vai ler na forma ordinal o denominador também. Por exemplo, 1 décimo, tá? 23 centésimos, 209 milésimos. Então, a gente também lê na forma ordinal. Já quando o número for maior do que 10 e não for uma potência de 10, a gente vai ler o número na forma cardinal, seguido da palavra avos, no final. Então, por exemplo, 6, 11. 6, 11 avos. 1, 23 avos. 5, 19 avos.
13,47 avos. Avos. 3,700 avos. Muitos avos. Beleza? Isso aí vocês já sabiam também, né? Sim. Acho que no quinto ano a gente aprendeu Isso. como é que aprende. Aí agora, pessoal, vem as atividades que eu vou passar para vocês da 163 até a 165. São 3 páginas. Mas eu quero que vocês atentem para a número 3 aqui rapidinho. Dá uma olhadinha da número 3. A número 3 está ensinando vocês a calcular uma fração de um todo. Por exemplo, eu quero saber quanto é 2/5 de 240 ml. Tá? O inteiro não está dividido em 5 partes aí, que é o denominador? Sim. Então, primeiramente, eu descubro qual o tamanho de cada parte. Se o total são 240 ml, quando eu dividir por 5, eu descubro o tamanho de cada um desses pedacinhos, não descubro? Então, eu vou dividir 240 sempre, o número sempre pelo denominador, tá? O resultado que der, aí eu multiplico pelas partes consideradas, que é a parte de cima. Então, na verdade, na prática, o que a gente vai fazer? Vai dividir o número pelo de baixo e o resultado que der, a gente vai multiplicar pelo de cima. Então, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Esse exemplo vai ficar 240 dividido por 5, que dá 48, e 48 vai ficar vezes 2, que é o de cima. Aí vai dar 96 ml. Isso significa que 2/5 de 240 ml é igual a 96 ml. Deu para entender? Que daqui para frente, da 3 para frente, isso vai ser pedido várias vezes para vocês. Tá? Na 4, na 5, na 6. Então, vocês vão precisar fazer esse cálculo mais vezes aí. Ô tio, é até a página Você vai dividir o total pelo 5 de baixo e depois vai multiplicar pelo numerador de cima. Vamos supor, só um segundo, amor. Vamos supor que na turma 62, que tem 24 alunos, vamos supor que tem 24 alunos. E eu estou dizendo para vocês que 2/8 usam óculos, por exemplo. 2/8 da turma usam óculos. Então, 2/8 de uma turma com 24. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 24 e vou dividir por 8 para saber quanto cada oitavo vai ter. Então, 24 dividido por 8, 3. Então, são 3 cada 1/8 tem 3 alunos que usam óculos, entendeu? Aí eu vou multiplicar pelo de cima. Não são 2/8? Então, eu pego 3 e multiplico por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Significa 6 alunos da turma 62 usam óculos. Tá? É assim que a gente vai fazer. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tá bom? Vamos lá, vamos tentar fazer aí. 163, 164 e 165. Para a aula. Qualquer pergunta pode chamar que a gente tira dúvida. É pra aula, né, tio? Para a aula, para a aula. Vamos lá, deixa eu dar uma conferida aqui. A Agatha não entrou mesmo na aula, né? A Alice também não entrou. Enzo. Faltou. Quem? Se estava escalada para hoje, não. Enzo também não veio. Giovanni também não, né? Kaique Rodrigues. Ô, professor, Oi.
Eu queria te fazer uma pergunta sobre essa tal escala. Essa escala, ela tá na mão do senhor? Tá no meu nome? É, mas tá na mão. Você consegue ver a escala? Não, não. É com tia Beth. Tá ok. Não sei, não. Maria Vitória, entrou? Não. Nicole, entrou? Também não. Acho que só. Foram os colegas que faltaram, né? Vamos lá, tem atividade para fazer. Chega de papo. Aí esse 48 você multiplica pelo número que está em cima do 5. É o 3 que está aí? Tá, então é isso. Maria, quando você coloca a mensagem lá nas enquetes, eu não consigo responder, não. Eu consigo ver, mas responder, marcar como respondida, excluir pergunta, marcar como oculta. Se eu marcar como respondida, não adianta nada. Quando eu boto fazer uma pergunta, aí eu vou digitar como se fosse uma resposta para ela, mas aí seria uma pergunta. Eu posso remover a pergunta dela. Não entra não, gente. Chega. Já está começando a entrar um monte de gente para falar besteira aqui. Não, pelo amor de Deus. Remover a pergunta. Eu nunca removi ninguém, não. Gente, não briguem. Para de bater aí, João. João, para de bater aí. Faz seu dever, faz, filho. Não, lá fora.
Pode. As 3 páginas? Cento e 164, 165, João? Tio, Oi. Oi? não tem na número 1? Sim. É que aqui tá, observe novamente a imagem da página 60 em relação ao total de balões da cena. Sim. Por Sim. uma fração presente. O número 1. Eu não Sim. entendi o que ele pode fazer muito bem. Você vai montar uma fração de acordo com o total de bolas e a quantidade das cores que estão determinadas aí. Por exemplo, as azuis. Você vai lá e vai contar quantas azuis tem na figura da página 160 e vai botar em cima. E embaixo você vai colocar o total de bolas que aparecem na figura toda, na imagem. Aí você vai montar as frações. Entendi, obrigado. Nada. É. Vocês terminaram, gente? Três vezes 48 não dá isso. 40, até o 48 tá certo. Tem que fazer 48 vezes 3.
Só fazer uma conta de vezes, normal. Acabei, tio. Você vai calcular 1/9 de 27 unidades, para saber quantos estados tem dentro da região sul. Depois disso, você vai montar uma fração, região sul, sobre o total de estados, que são os 27. Vai calcular 1/9 de 27, cara. Igual na número 4, na 3. Hã? E vezes 1, é. Isso aí. Gente, o dever para fazer. Pode.
Número 1 é só você contar os balões da cor que ele está pedindo na letra e embaixo vai entrar o total de balões que tem na figura. Vai montar a fração, só vai escrever a fração, é. Três. Então, significa que a região sul tem 3 unidades da federação. Quantidade de unidades da federação da região sul, sabendo que a quantidade corresponde a 1/9 do total. 3, são 3 unidades da federação que tem na região sul. 3 estados, é. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 3 unidades de federação, acabou. É. Vamos, Guilherme, fazer o seu, Guilherme. Marcos está fazendo. Você vai montar uma fração para cada um desses recipientes aí. Cada desse risquinho cabe 1.200. Não. O total do recipiente é 1.200. Todos eles, é o mesmo recipiente. Só está dividido em partes diferentes. A capacidade total dele é 1.200 ml. Entendeu? Aí você vai escrever na letra A só as frações que cada um representa. Esquece 1.200. Aí na B você vai calcular cada fração dessa em relação ao 1.200. Deixa eu ver. Duas frações tem... Quanto tem de líquido aí? Um de um total de quantos pedaços que o inteiro está dividido? O de inteiro está dividido em 2 aí? O inteiro está dividido em 2 pedaços? Quantos pedaços o inteiro está dividido aí? Hã? O inteiro está dividido em quantos pedaços? Olha. É só olhar. Quantos pedaços o inteiro foi dividido aí? Hã? 1. O inteiro está dividido em quantos pedaços, cara? Conta. Esse inteiro aqui está dividido em quantos pedaços? É isso. E quantos pedaços estão cheios? 1. Então é 1/3. Essa é a fração, entendeu? É uma parte do todo. Você tem que contar a parte preenchida sempre para contar o total. Tem que contar tudo. Não é só o que está vazio. Amigos, muita conversa e pouca ação. Vamos fazer atividade.
Não sei, como é que é a aula de vocês, depois eu não sei não. Se vocês saem meio-dia, acredito que seja só mais uma aula. Depois vai ter história. Só uma, né? A minha 11h10, vai acabar agora, faltam 3 minutos. Depois vai ter história que eu te acordo aqui. Professor, terminei. Já desceu a hora do... Fala, meu filho. Ó, vou parar a gravação aqui que acabou a aula, tá? Oi, filho. Aí você escreveu as frações. Agora você vai escrever, calcular todas essas frações A, B, C e D dos 1.200. Aí você vai saber quanto de líquido tem em cada recipiente. 1/3 de 1.200. Aí divide por 3 e multiplica por 1. Calcula no recipiente A. Aí faz a mesma coisa no B, no C e no D, entendeu? Aí você descobre quanto tem de líquido em cada um deles. Essa questão, assim, é trabalhosa, mas é interessante.